Irmão, a paz do Senhor, bom dia para você, tudo bem? Que Deus possa te abençoar nessa manhã de quarta-feira. Me perdoa de coração, eu deixei de postar 2 vídeos, na segunda e na terça. Motivos técnicos, do celular. Então eu já estou ajustando isso para a gente dar prosseguimento naquilo que Deus colocou em nosso coração. Eu quero hoje meditar com você, que vai ser breve e rápido, em Marcos capítulo 16, versículo 7, versículo 7, que diz assim: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos diz. Querido, essa passagem bíblica, ela estava falando acerca da ressurreição de Jesus. Jesus prometeu aos discípulos que ele iria ressuscitar ao 3º dia, depois da sua crucificação. E assim como prometido, Jesus ressuscitou. Ele vive para toda a eternidade. A morte não pôde sucumbir os planos de Deus sobre a vida de Jesus. A morte não pôde atrapalhar os projetos que Deus tinha. A morte, ela foi vencida, o pecado foi vencido e Jesus ressuscitou, assim como ele prometeu. As mulheres que foram até o sepulcro para ver se Jesus estava ali, ela se deparou com um anjo sentado no túmulo, dentro do sepulcro. E o anjo falou para as mulheres: olha, avisa os discípulos e principalmente a Pedro, que ele vai diante deles em Galiléia, assim como ele prometeu. Eu fiquei meditando nessa palavra e perguntei ao Espírito Santo o porquê que ele citou o nome de Pedro. O porquê ele falou o nome de Pedro. Se nós lermos o capítulo anterior, no capítulo 14, versículo 66, vai dizer que Pedro negou Jesus. Pedro era um homem que prometeu ir com Jesus até o fim. Na sua crucificação, se bobeasse, ele iria morrer junto com Jesus, mas Pedro fracassou. Pedro negou, Pedro pecou contra Jesus. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 14, versículo 66 em diante, que Pedro chorou amargamente, logo quando ele teve a consciência que ele pecou contra Jesus. E quando Jesus ressuscita, ele manda um recado para Pedro. Ele manda que Pedro também se apresentasse juntamente com os discípulos. E por que Jesus mandou fazer isso, querido? Porque eu quero dizer algo para você nessa manhã. O pecado nos afasta de Deus. Preste muita atenção no que eu vou falar. O pecado nos afasta de Deus, mas Jesus nos leva de volta para Ele. Talvez você tenha se afastado de Deus por causa do pecado, mas eu quero dizer algo para você nesta manhã: se aproxime de Jesus, porque Jesus te leva para perto de Deus novamente. E era isso que Jesus estava falando com Pedro: Pedro, você pecou, não precisa se afastar de mim, apenas se aproxima, apenas chegue mais perto de mim, porque eu vou te levar a um nível de intimidade. Deus, ele quer te levar a um nível de intimidade, mas para isso nós precisamos chegar perto de Jesus. O pecado quer nos afastar, mas Jesus quer nos levar para perto de Deus. Que nesta manhã você possa entender que nada pode separar eu e você do amor de Jesus. O pecado, ele quer te tirar, mas Jesus quer te aproximar. Então que nessa manhã você possa se aproximar de Jesus. Não deixe o pecado, meu irmão, não deixe o pecado te afastar de Deus. Não deixe o pecado te tirar do foco de Deus.
se aproxima perto de Jesus, que nessa manhã Ele está trazendo uma palavra para a sua vida. Eu ainda quero me aproximar de você. Aquilo que eu te prometi ainda está de pé. Que nessa manhã Deus possa te abençoar com a sua graça, com a sua misericórdia, que o amor imensurável dele possa te abraçar grandemente e que você sinta paz, sinta felicidade, porque Jesus é felicidade. Que Deus te abençoe e tchau, tchau para você.